Mas o mais de tudo, isso acho que muita gente ainda não sabe, é que logo que eu comecei a minha carreira, o primeiro lugar quase que eu fui trabalhar foi na Intra. Já, né? Gernot, meu amigo Gernot, me convidou para fazer um turno lá, já ia uma vez por semana, saía de Porto Alegre, lá era terça-feira, saía cedinho, passava a terça inteira lá. Meados dos anos 90, o meu era um guri. 96, 97, era o comecinho, foi um dos primeiros anos da Intra. Como Intra, né? Como Intra, é. Olá, meus amigos, começando mais um programa Medicina e Saúde nos canais digitais da Clínica Intra. Hoje é um dia muito bacana, muito especial, porque eu reencontro um professor, um amigo, longa data. Hoje a gente vai conversar, nos recebendo aqui na sua clínica em Porto Alegre, o Dr. Eduardo Becker Jr., especialista em medicina fetal, mestre e doutor em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Medicina Fetal e Cirurgia Fetal do Hospital Moinhos de Vento, professor da Escola de Ultrassonografia do CETROS em São Paulo, tomar um ar aqui e respirar um pouco, porque é muita coisa, membro da Comissão de Medicina Fetal da FEBRASGO, Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia, e coordenador do Núcleo de Medicina Fetal da SOGIRGS, que é a Sociedade Rio-Grandense de Ginecologia. Eduardo, prazer falar contigo, me receber aqui, meu professor. Que é isso? Muita gente não sabe, mas foi meu orientador do meu TCC em 2007, né? 18 anos atrás, completei recente. Foi meu coordenador, como é que se diz? Orientador do meu TCC sobre sangramento uterino na pós-menopausa. Tiramos 10, né? Não, na verdade tiramos 9,9, porque um da banca tirou um 10, eu nunca vou me esquecer. Injusto, totalmente injusto. É. Becker, obrigado por me receber aqui na tua clínica e para nós bater esse papo sobre medicina fetal hoje. Não, que é isso, cara. Isso para mim é, primeiro, um prazer estar aqui contigo. Guri que vi crescer, fui teu professor, fui teu orientador, fiz as ultrassonografias da família toda, né? Dos 3 filhotes, professor da esposa, quer dizer, tem um vínculo afetivo, mas o mais de tudo, e isso acho que muita gente ainda não sabe, é que logo que eu comecei a minha carreira, o primeiro lugar quase que eu fui trabalhar foi na Intra. Já, né? Gernot, meu amigo Gernot, me convidou para fazer um turno lá, já ia uma vez por semana, saía de Porto Alegre, lá era terça-feira, saía cedinho, passava a terça inteira lá. Meados dos anos 90, o meu era um guri. 96, 97, era o comecinho, foi um dos primeiros anos da Intra. Como Intra, né? Como Intra, é. Muito legal estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. E por causa disso, aliás, trago um abraço carinhoso do Dr. Gernot para ti. Ele tá lá cuidando dos netos agora. Tá certo. Como tu fez parte desses 30 anos, esse ano nós estamos comemorando os 30 anos, vamos mudar de sede, uma sede ampla lá em Igrejinha, gigante. Até eu quero te convidar quando nós inaugurarmos para tu ir lá conhecer. Tô te trazendo um pinzinho comemorativo dos nossos 30 anos para te guardar, porque tu fez parte desses 30 anos, né? Muito bom, cara, muito obrigado. Carinho enorme de vocês. Trabalho sempre sério, né? Investindo em equipamento e em educação. Acho que é a fórmula, né? Eu não conheço outra, né? Não tem outra. Mas olha só, Becker. Queria conversar, tu sabe quanto é caro esse assunto para minha família, né? Quanto a gente tem apreço e carinho por esse assunto da medicina fetal, da ecografia, e em especial a eco-obstétrica, que é a nossa especialidade, né? Fazemos ecos gerais, mas a eco-obstétrica mora no nosso coração e tu bem sabe disso. Mas eu queria saber de ti, como é que começou o teu interesse daquele rapaz oriundo do Hospital de Clínicas, né? Aquele guri, né? O interesse pela medicina fetal, pela eco-obstétrica, né? Não, foi lá dentro do próprio hospital, né? Na residência. Do próprio Clínicas. A gente estava começando ali, né? O serviço ainda era feito basicamente pelo pessoal da radiologia, que fazia os exames, mas tinha um aparelhinho mais modesto, assim, mais antigo, era um transdutor linear desse tamanho, que a gente podia fazer ultrassom lá. Então começava a olhar, chegava paciente, né, gestante, tinha que fazer o exame físico, já pegava o ultrassom e dava uma brincada. Mas sem formação, sem estar orientado. Empírico, só olhando pela curiosidade. E sem, logicamente, fazer nenhum diagnóstico, não estava fazendo um exame, eu estava só acompanhando. Exame físico. Isso, tomando o primeiro contato, né?
E aí eu vi assim, nossa, mas isso te revela um mundo que é diferente, tu olhar lá dentro diretamente com uma máquina, ou só tu ficar apertando a barriga e medindo e tudo mais, né? Então eu logo percebi que isso ia ser fundamental para a gente atender a obstetrícia, né? Para a gente fazer um pré-natal, para fazer um cuidado da gestação, que eu dominasse essa técnica. Então ali foi quando começou. Terminei minha residência no Hospital de Clínicas, que foi ótima. Saí, fui trabalhar no glorioso Exército Brasileiro, que me acolheu para fazer, daí como ultrassonografista, fui chamado já como ultrassonografista. Mas ainda achava que faltava alguma coisa na minha formação, assim, de uma coisa formal. Eu tinha feito a residência formal e faltava ter um curso... De GO. De GO, isso. Tinha feito já cursos em Ribeirão Preto, né, com colegas na época, né, de destaque. E aí então surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos fazer um doutorado. Já tinha acabado o mestrado, fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, num serviço de medicina fetal e de imagem, né? Não só de ultrassonografia, como de imagem. Então tive a oportunidade de trabalhar com ressonância, trabalhar com tomografia. Né? Ressonância começando, né? Porque comigo... Isso, dentro da parte de ginecologia e também, né, da esterosonografia, que hoje se usa bastante, né? A minha tese de doutorado é em esterosonografia. Então, fui lá e fiz uma coisa formal. E à medida que a gente vai conhecendo uma coisa, né, a gente vai estudar mais, a gente conhece mais, gosta mais, estuda mais, conhece mais. Então, vai ficando uma bola que me absorveu. Eu fiz obstetrícia durante um tempo, uns 15 anos, quase 13 anos. E até, né, que disse, não, mas a minha paixão mesmo é pelo ultrassom, é pela parte de fetal, e é aqui que eu vou me aninhar. E foi o que eu fiz. Esses foram os principais marcos, assim, então. E hoje, gente, é uma das principais referências desse tema no país. Tá bem? Muito obrigado. Mas tu sabe, não te falo. Tô dizendo. Todos não sabem. E ao longo, então, desses 35 anos, Beck, o que na tua visão, assim... Tu acha que... Porque eu tenho 18, né? Tá. Tu tem o dobro de carreira que eu. E eu já percebo algumas nuances, algumas mudanças. Na tua opinião, o que mudou no perfil dos pacientes e principalmente nas demandas dos pacientes do ponto de vista ecográfico, quando chega aqui no consultório para fazer o exame e tal, ao longo desse tempo, dessa tua carreira? Porque tu pegou quase o tempo todo da ecografia no Brasil. Sim. Né? Não, é interessantíssimo, porque... mudou o mundo, né, nos últimos 35 anos. Então, tu imagina que lá atrás, né, quando eu comecei, não tinha telefone celular, o telefone ainda tinha aqueles coisinhas que, né, só ligava, né. O computador de 35 anos atrás, completamente diferente. Então, tudo isso teve impacto na tecnologia. Hoje nós temos a capacidade de gerar imagens que eram inimagináveis, 35, 30 anos atrás, quando eu comecei. Então, isso foi gerando, então, uma demanda que hoje a paciente, se tu só mostra um ultrassom bidimensional, ela diz, mas doutor, e o rosto? E o resto, né? Parece que o exame está incompleto se a gente não faz as outras coisas, né? O Doppler foi incorporado com muito mais propriedade, né? No dia a dia, uma coisa corriqueira. E as pacientes estão, evidentemente, mais exigentes também, né? Nessa questão de como a gente mostra o nenê. Já virou uma interação entre a mãe e o nenê. E não só, né? Eu vi isso, quando começou talvez fosse da mãe do nenê, virou da mãe do nenê, da família. De todo mundo. E agora é da mãe do nenê e da sociedade, né? Porque tu faz o exame e ele já está em 3 minutos, já está no Instagram, já está todo mundo e a família do mundo inteiro acompanhando esse evento, né? Acho que a ultrassonografia virou um evento, né? Basicamente isso. E o papel dela hoje no pré-natal? O real papel? Ela foi se incorporando. Claro que tem momentos ótimos para fazer ultrassonografia, tá? Ultrassonografia não substitui exame físico, ultrassonografia não é para fazer a rodo e de qualquer forma, mas ela tem a missão de identificar alguns riscos da gestação. Eu consigo
planilhar e consigo organizar se a paciente é baixo risco ou alto risco, dependendo de alguns achados da ultrassonografia, tanto para a gestante como para o feto, né? Então a gente consegue mapear melhor e monitorar melhor. Tu acha que ela reduziu, aliás, drasticamente a mortalidade do binômio? Sem dúvida, né? A gente consegue ajudar do feto, mas da mãe também, né? Da mãe também, né? Na medida ele contribui, né? É um fator que contribui. Se a gente for pensar assim no rastreio da pré-eclâmpsia, né? É um dos nossos parâmetros em que a gente consegue predizer uma doença e, por vezes, prevenir a doença. Né? Então, tu age como... Ou pelo menos se preparar para o manejo clínico. Isso, para a parte, né, de pré-eclâmpsia especificamente, que atende à saúde materna. E no feto, poxa, prematuridade, cirurgia fetal, né? A organização, o próprio diagnóstico, né, que a gente tem de situações, por vezes, complexas, vai ter um impacto muito grande a gente ter esse diagnóstico de antemão, na seleção dos profissionais que vão atender a paciente, do local que vai atender a paciente, né? Uhum. E isso, eventualmente, eu vou ter que tirar um nenezinho de uma determinada região e trazer para outra que vai estar mais estruturada para acolher, para receber e para tratar o nenê. Então é isso. Tu acha que o ultrassom, ele detecta, né? O que o ultrassom detecta, talvez que nenhum exame outro, bioquímico, enfim, pudesse detectar? O ultrassom nasceu para ver anatomia, né? Não existe um método melhor para a gente ver a anatomia do que a ultrassonografia. Primeiro porque, né, se a gente for pegar assim a palpação, né, não me permite, tu como obstetra sabe disso, não me permite tu ver, né, se o nenê tá com o estômago no lugar, se o coraçãozinho tá bem, não tem como, se a coluna tá fechada, só apertando, só pelo exame. Então tu precisa de uma técnica de imagem. Das técnicas de imagem, se a gente for pegar raio-x, tomografia, tudo isso tem radiação, a gente não pode usar na gravidez, não é seguro usar na gravidez. Ultrassom é seguro. O outro método que também é bom é a ressonância magnética. O problema da ressonância é que seriam sequências demoradas para a gente ter uma grande definição. Então, acaba se utilizando na ressonância sequências rápidas, porque ela precisa que o nenê esteja meio parado, né, para fazer o teste com mais qualidade. Até o custo da ressonância. Também tem um custo adicional, tem barulho, tem um desconforto. Então, o ultrassom é disponível, o ultrassom é econômico, o ultrassom acompanha a movimentação do nenê e, de fato, mostra a anatomia. O ultrassom, a virtude do ultrassom é demonstrar a anatomia do nenê, formação do bebezinho. E, na tua opinião, quais seriam, né, do ponto de vista ecográfico, os exames indispensáveis hoje numa gestação de baixo risco, numa gestação, num pré-natal normal, né? Certo. Bom, os dois principais exames são os que a gente chama de estudo morfológico, tanto do primeiro como do segundo trimestre, tá? Eu posso lançar mão no primeiro trimestre de um ultrassom, e não é ruim que a gente veja um ultrassom no primeiro trimestre, para determinar se a gestação está se desenvolvendo dentro do útero, né? Não é uma gestação ectópica, por exemplo, que poderia trazer uma ameaça à vida da paciente, ou à saúde da paciente, para ver gemelaridade e para fazer uma datação correta, um tempo de gravidez adequado. Então isso eu poderia fazer no primeiro trimestre, assim, uma ecografia em torno de 8, 9, 10 semanas, tá? 7 a 10, vamos botar assim. É fundamental? Não, ela é boa, mas não é fundamental. A do primeiro trimestre de 12 semanas, essa eu reputo como fundamental. A morfológica. É a morfológica de primeiro trimestre, tá? Porque já nos dá uma boa ideia se essa paciente é alto risco ou baixo risco para o segmento em termos de acompanhamento da saúde do bebê em si, né? Se ele tem uma malformação, se ele tem a necessidade de a gente fazer alguma investigação genética para planejamento da gravidez, para estratificação de risco da gravidez. Depois vai ser interessante a gente entrar por que a gente faz esses testes, tá? Mas basicamente isso. E serve também no primeiro trimestre para a gente rastrear pré-eclâmpsia. Então eu posso avaliar anatomia, posso avaliar risco de alteração genética e risco de a gestante desenvolver pressão alta na gravidez, né? Que é a pré-eclâmpsia. Que a gente tem protocolos bem estabelecidos de prevenção de pré-eclâmpsia, né, com o uso de aspirina e tal, certamente já deve ter abordado em algum dos teus encontros aí, tá? Então esse é o primeiro teste que eu acho que é fundamental. E o segundo é o do segundo trimestre.
por motivos um pouquinho diferentes. No primeiro trimestre, o brilho é alteração genética e pré-eclâmpsia. No segundo trimestre, é anatomia e predição de parto prematuro. Né? São os grandes focos, que eu acho que são fundamentais. Um terceiro teste, que é bem importante, e que eu recomendo que as pessoas façam, é um teste lá por 34, 36 semanas. Que daí já consegue fazer com que a gente se prepare para o evento parto. Já vou ver a posição do nenê, já vou ver o tamanho do nenê, já vou ver líquido, vou ver como é que a placenta está funcionando através do Doppler e reviso alguns detalhes de anatomia que vão se formando ao longo da gravidez. Né? Às vezes a gente surpreende alguns diagnósticos que não estavam presentes no segundo trimestre, que só foram se manifestar no terceiro. Então, em resumo, com 12 semanas, com 20 semanas e com 34 semanas. Tá? Esses são os testes assim, os mais importantes. Na tua visão, assim, o que ainda é subestimado pelos profissionais, pelos obstetras, nessa avaliação ultrassonográfica? A quantidade de coisas que dá para ver, tá? Infelizmente, a gente fala assim que o ultrassom ele é operador dependente, ou seja, ele é heterogêneo. Depende do piloto. Depende do piloto. Depende da máquina que ele está pilotando também. Porque imagina, tu tá com os menores pacientes do mundo. Tu tem que ter a melhor máquina do mundo, né? Porque senão tu não vai conseguir ver. Então tu tem que investir em tecnologia e investir em treinamento, porque a quantidade de coisas que eu vejo hoje não é a mesma coisa que eu via 30 anos atrás. Então tu não pode parar no tempo, certo? Tu tem que seguir incorporando, né, as informações que a tecnologia vai te trazer. Eu me lembro até que quando meu pai se apaixonou pela ecografia em 81, quando trouxe minha mãe para cá, né, para Porto Alegre, para fazer a minha ecografia. Olha aí. Meu pai era formado há um ano e pouco, se formou no final de 79, e ele, então, em 81, fez. E eu tenho essa ecografia até hoje, eu olhei aquilo e falei, impossível que tenham visto alguma coisa nessa... Eu pergunto quando vem as vovós vêm acompanhar o exame, eu pergunto isso, a senhora fez ultrassonografia? Eu fiz. E a senhora enxergava alguma coisa? Assim, não, enxergava muito pouco, assim, até o médico enxergava pouco. Né, eu imagino. Porque era outra, nossa, a gente vê coisas hoje que realmente a gente não conseguia prever que fossem ser vistas hoje. Hoje em dia aquelas imagens em 4 dimensões ali, em 4D. Não, mas mesmo os órgãos, tu vê a tireoide do feto, tu vê, né? Tudo, né? Tu vê os dentes do feto, tu vê os cílios do feto, tu vê, né? É um absurdo que a gente vê. Queria avançar um pouquinho agora, Beca, num assunto que foi pioneiro, né, no Brasil. Se eu não me engano, em 2013. Quero falar sobre o NIPT. Né? Hoje ele está muito mais difundido, né, em 2026. Mas eu queria ouvir de ti, que trouxe essa tecnologia, né? Foi pioneiro aqui no país e especialmente no nosso estado. O que é, de fato, o NIPT? Uma linguagem bem simples para as pessoas entenderem. E quando é que ele está formalmente indicado? Tá. O NIPT é um teste bem interessante, que nos países já desenvolvidos ele foi incorporado à rotina, tá? Rotina, sim. Pré-natal de baixo risco, normal. Sabe aquela coisa que a gente tinha lá no início, né? Anos 90, ali 95, mais ou menos, bem no começo aqui da Intra. A gente deveria ou não deveria, o que é translucência nucal? Vamos medir translucência nucal? Naquela época se perguntava se a gente devia medir translucência, para que serve translucência, era tudo, as coisas são incorporadas aos poucos, né? Então naquela época era a mesma coisa que se fez para translucência vai ser feita para o NIPT. Hoje ainda tem gente perguntando se, né, mas por que fazer, como que faz, o que serve, qual a diferença se eu for fazer ou não. Lá fora essa dúvida já não tem mais. Não existe mais. Não, ou o governo entrega para a população, ou os planos de saúde entregam para a população, e a imensa E quando ele chegou, ele era um exame bastante bem elevado. mais caro, bem mais ele ainda caro. Continua elevado, mas bem mais acessível. Ele é restritivo. Esse é o problema do NIPT aqui no Brasil, que ele ainda é por conta do casal, certo? E não é um custo baixo, em torno aí de R$ 1.900, alguma coisa. Mas ele começou R$ 5.000, R$ 6.000 na época. Isso, é muito mais caro. Mas o que é o NIPT, então? Então a gente, assim, a placenta está ali se desenvolvendo, está em íntimo contato com a circulação materna, né? A mãe levando sangue ali.
E a placenta, como qualquer órgão da gente, né, tem células que vão morrendo, né, e que ao morrer elas se rompem e extravasam esse DNA, no caso para a circulação materna. Então, esse DNA que a gente analisa é oriundo das células da placenta, que são do feto. Do feto, né, basicamente do feto. Esse DNA, uma vez que a gente conhece o sequenciamento, né, do DNA, pode ser estudado. E hoje, né, tu consegue, então o que vai fazendo o NIPT? Ele vai pegando fragmentos, entra numa máquina, o sangue, então é sangue da gestante, sangue periférico, tira do braço, manda para o laboratório processa isso. E o que ele faz é o sequenciamento de fragmentos, de pedacinhos de DNA que ele vai ver. Então ele pega um pedacinho aqui, isso aqui é do cromossomo 21, vai lá para a pilha do 21. Isso aqui é um pedacinho do 18, vai lá para a pilha do 18. Isso aqui é um pedacinho do X, vai lá para a pilha do X. Quando ele terminou de processar todas as amostras, toda a amostra, essas pilhas têm que estar todas mais ou menos do mesmo tamanho, certo? Porque se tiver pilha em excesso, é porque tem um cromossomo que está em excesso. Se tiver pilha muito baixa, é porque está faltando um cromossomo. Então essa é a forma como o NIPT consegue, de maneira bem simplificada. A partir da 8ª, né? Um pouquinho mais fica melhor, tá? A partir de 10 é mais seguro. Tá. Dá para fazer um pouco antes, com 9 semanas? Dá, mas tem mais chance de a paciente ter que coletar de novo. E qualquer um desses testes, eles geram ansiedade. É como a paciente fica ansiosa, fica angustiada que o resultado chegue, que chegue normal. Então, o melhor é fazer com 10. Minha sugestão é que faça com 10. Então, uma vez que tu tem ali essa análise do DNA, tu consegue, com uma acurácia que é de aproximadamente 99%, determinar a frequência dessas alterações genéticas. O ultrassom é um bom teste. Durante muito tempo foi o melhor teste que a gente dispunha. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tu acha que vai substituir? O NIPT vai substituir? Vai substituir. A morfológica? Não vai substituir a morfológica. Mas para o rastreio de alterações genéticas, acredito que sim. Tá? Porque o NIPT vê 99% e o ultrassom vê 80%, 85%. Né? Então, qualquer loja, tu vai numa loja comprar um ar-condicionado, o cara disse, olha, esse aqui tem 99% de chance de te atender, esse aqui tem 85%, qual tu quer? Eu quero de 99%. Aí vem a segunda etapa, ele diz, tá, mas esse aqui vai te custar tanto a mais, vai ser X mais caro. E aí que tu vai decidir se te interessa ou não, tá? Uma coisa que é importante, as pacientes sempre perguntam, eu sempre que tenho a oportunidade gosto de expressar isso, Felipe, é por que fazer esses testes, né? Porque muita gente diz assim, tá, doutor, mas se tiver, né, uma alteração, o que eu vou fazer? Trissomia. Se o nenê tem uma síndrome de Down, o que eu vou fazer? Se preparar. Tu vai ter tempo para acolher esse nenê melhor. Para isso, tu tem que estar mais preparado, tu tem que estar mais forte, porque ninguém engravida ou, né, de um nenê, assim, eu vou engravidar e eu vou torcer para que meu nenê tenha um problema. Não é esse o pensamento, né? O pensamento é o contrário. Eu vou engravidar e eu quero que meu nenê tenha muita saúde, seja saudável, né? Mas na maioria das vezes até isso é o que acontece, mas nem sempre. Então, quando não acontece, é bom que o casal esteja preparado, que a família esteja preparada, que os amigos estejam preparados, e tu como médico sabe disso, é bom que tu, que obstetra, esteja preparado, porque o trabalho de parto desse nenê vai ser diferente, os cuidados vão ser diferentes, é bom que o pediatra esteja preparado, porque vai cuidar, é bom que o hospital esteja preparado, é bom que a gente dimensione qual é o melhor hospital para nascer esse nenê. Então, se a gente está planejado, se a gente está pronto, a recepção para esse nenê, o acolhimento do nenê é muito melhor, tá? Então acaba tendo um benefício para o bebê e acaba tendo um benefício para a família, né? E para a equipe médica que vai atender. Então é para isso que a gente faz esses testes. Não é assim, tá, agora tente, vira. Não. É para a gente se organizar. Tá? E tu acha, Becker, que o futuro é detectar todas as doenças genéticas pelo sangue materno? Eu não duvido. Acredito que sim. Para ter uma ideia hoje, tá? Doenças genéticas fetais. Um dos NIPTs que a gente já oferece aqui na clínica. Eu posso ver cor dos olhos, cor do cabelo, se vai ser liso, encaracolado, se vai gostar de doce ou salgado, se vai gostar de coentro, se vai gostar de... Tá? Porque, claro que não precisa saber nada disso, né? Mas só para ter uma ideia do que é possível já ver hoje.
Em termos de doença, posso ver fibrose cística, posso ver talassemia, posso ver esclerose lateral amiotrófica, pode ser tudo em NIPT, tá? Posso ver microdeleções. Mas ainda o teste, ele brilha para as principais aneuploidias. O forte dele é síndrome de Down, Edwards, Patau, Turner, Klinefelter, Jacob, são as alterações dos cromossomos sexuais, triplo X, e síndrome de DiGeorge, tá? Que é uma microdeleção do cromossomo 22, que em termos de frequência só perde para o Down. Tá? Então é uma coisa interessante de a gente testar também. Algumas dessas a gente não consegue ver no ultrassom, não se vê Klinefelter, não se vê triplo X, né? Alguns casos de Down, às vezes acontece assim, poxa, eu fiz meu pré-natal, fiz 3 ecografias, 4 ecografias, e meu neném nasceu com síndrome de Down e ninguém descobriu. Porque o ultrassom não vai conseguir ver todos, a gente vai ver 80%, 85% só dos casos. Então vão ter casos que vai nascer e a gente não vai saber. O NIPT vai pegar 99% desses casos. Existe, Felipe, um teste que já pode ser feito em células, né, de fertilização in vitro, em embriões, antes de transferir o nenê, que testa 2.500 genes, pode testar desde depressão até coisas bem graves. Então é lógico que vão trazer essa tecnologia para dentro do NIPT, nenhuma dúvida que isso vai ser feito. Acredito que sim, não vai demorar muito. Como tu vê assim, já fazendo isso há mais de 10 anos, como orientar essas pacientes em relação a um resultado positivo? Ótima pergunta também. O NIPT é um teste de rastreamento. Pois é. Então ele é diferente de um teste diagnóstico, tá? O NIPT ele não é diagnóstico, né? Ele é rastreio. Isso muda tudo, né? Mas ele é um rastreio que é quase diagnóstico. Mas quase, para nós que fazemos isso, tem diferença. E vou te dar um exemplo prático aqui. Eu tive uma paciente que fez uma medida de translucência nucal, que tinha dado super elevada, fez um NIPT que deu trissomia 21, que é a síndrome de Down. E veio aqui para consultar e tinha outras coisinhas, assim, uma genesia de ducto venoso, tinha algumas coisinhas diferentes. Que assim, vamos fazer um teste genético definitivo, né? Porque pra gente confirmar. E o neném não tinha Down, então foi o único falso positivo que eu tenho do NIPT. Único? Ela não fez aqui comigo, mas né, foi um caso que, tá? E tem um caso também que eu tive de um falso negativo, né? Ou seja, o neném tinha um mosaico de síndrome de Down que acabou Down mosaico. Que não foi detectado nem pela translucência nucal e nem pelo NIPT, tá? Mas são exceções. A maior parte das vezes, quando o NIPT diz que tem síndrome de Down, o neném tem síndrome de Down. E na maior parte, esse é o grande papel dele, quando diz que não tem, não tem. Uma coisa que a gente tem que entender também, quando a gente faz um rastreio, com, por exemplo, translucência nucal, e ela vem com um valor muito alterado, muita gente acha que essa é a hora do NIPT. Não é. Se eu já tenho um teste de rastreamento alterado, eu preciso daí de um teste diagnóstico. Então, se eu fiz uma translucência nucal e ela veio lá acima de 3,5 milímetros, por exemplo, o teste que eu preciso fazer é uma amniocentese e examinar o material genético direto do líquido amniótico. O NIPT é para quando está tudo bem e eu não estou achando que o nenê tem uma doença, mas eu quero aumentar a minha taxa de detecção. Então o pessoal diz assim, eu vou lá fazer a translucência, se der normal eu não faço nada, se der um problema eu faço o NIPT. Não, esse raciocínio está errado. Eu vou lá fazer a translucência. Deu alterada, vou fazer um teste genético invasivo. Deu normal, eu vou considerar se eu quero ou não fazer o NIPT. Sentido de preparar a família, né? Eu vejo assim, né? Claro, não, sem dúvida. E equipe médica, a gente atende melhor se a gente tem conhecimento do que a gente vai enfrentar. Vamos passar agora então para as doenças, né? Pré-natais de alto risco. Né? Queria falar um pouquinho contigo sobre os rastreamentos, especialmente de pré-eclâmpsia, né? E de TPP, de trabalho de parto prematuro. Qual é a importância, na tua visão, Beck? Tu falou que trabalhou 15 anos, né, como obstetra, né? Então, como obstetra e também como ecografista atualmente. Qual a importância do rastreamento precoce para pré-eclâmpsia? Esse foi um divisor de águas, tá?
Quando fala assim, o que tu acha que é o maior avanço da... Porque todo mundo, a maioria das pessoas acha que a pré-eclâmpsia é desde da largada da gestação. Não, isso. É uma doença de meados de segundo trimestre para terceiro trimestre, né, para início de terceiro. Que a gente diagnostica lá no segundo e terceiro, mas que começa no início da gravidez. Isso aí. Tá? Então, sem dúvida, quando o pessoal pergunta qual que é o principal avanço da obstetrícia moderna, né, esperando talvez que eu fale de cirurgia fetal ou dos testes genéticos, não, sem dúvida, é dar aspirina para prevenção de pré-eclâmpsia, tá? Porque isso diminui mortalidade materna, isso diminui prematuridade, né? Partos que a gente tem que antecipar, e diminui então a mortalidade neonatal. Então, a pré-eclâmpsia, bom, primeiro que a gente tem que ver assim, ó, tem duas pré-eclâmpsias, né, Felipe? Tem a pré-eclâmpsia precoce e a pré-eclâmpsia tardia, e elas são doenças diferentes, tá? Pré-eclâmpsia precoce é um problema na formação da placenta. A placenta não se desenvolveu bem. Pré-eclâmpsia tardia... Terrível, né? Terrível. Terrível. Quadro terrível. Isso aí. É o mais grave, é o mais precoce. A pré-eclâmpsia tardia é uma doença de adaptação hemodinâmica da gestante às demandas que o feto e a placenta têm. Infelizmente é a maior parte. É a maior parte, mas é a mais, digamos assim, mais branda. Mais manejável. Mais manejável. A ultrassonografia, né, ela funciona melhor na predição da pré-eclâmpsia precoce. Ela não é boa para a pré-eclâmpsia tardia, porque ela vai avaliar fluxo placentário. Então ela funciona nessa forma grave, precoce, e que felizmente é a minoria. Ela entra dentro, não como uma análise exclusiva, mas como uma contribuição de um pedacinho, junto com a medida da pressão arterial da gestante, junto com dados, né, de informações clínicas da gestante. Que ela traz, né? Isso, se a mãe dela teve pressão alta na gravidez, se a irmã dela teve, se ela, né, se ela tem doenças como lúpus, síndrome antifosfolipídica, diabetes crônica, né, hipertensão, se ela fuma, isso, trombofilia. Então é um conjunto de fatores que vão determinar se a paciente é alto risco ou baixo risco. Precisa de uma fórmula para isso, tá? Tem uma forma simplificada que a gente pode usar quando o acesso a essa informação é difícil, né? Nem todo mundo vai ter acesso à ultrassonografia, tem pessoas que vão morar em locais distantes ou que, né, o sistema público não vai oferecer. Então a gente pode usar uma fórmula que é só conversar com a paciente, só a anamnese. Mas para aquelas que vão no teu consultório, que vem no meu consultório, que tem acesso a essa fórmula composta por elementos biofísicos, pela ultrassonografia, pela medida de pressão, bioquímicos, se a gente conseguir colocar, né, uma dosagem de uma PLGF, por exemplo, né, eu vou ter uma acurácia melhor. E é importante que a gente diga que o grande trabalho que determinou que a aspirina funciona na prevenção da pré-eclâmpsia utilizou esses parâmetros todos para selecionar as pacientes, os né? candidatos. Então eu não posso extrapolar resultados para um grupo que não foi testado. Então o estudo ASPRE, que mediu o efeito da aspirina na prevenção da pré-eclâmpsia, da pressão alta, da gravidez, utilizou esses parâmetros. Eu não posso fazer diferente, né? Eu tenho que procurar fazer o mais parecido com isso. Então o ultrassom é importante porque entrou nesse protocolo do grande estudo que originou esse processo todo de predição e de prevenção da pré-eclâmpsia. Também a gente tem como contribuição da ultrassonografia a medida do colo do útero no segundo trimestre. No primeiro trimestre ele não é tão importante, no segundo trimestre ele é importante. Aí a gente mede o comprimento do colo. O colo é como se fosse a rolha que segura o neném lá dentro e o neném é o champanhe, metendo pressão. Eu uso essa analogia para o paciente entender. Isso aí. Então, se eu tenho uma rolha que é curtinha, a chance de o neném fazer pof, né, e vir o champanhe estourar é grande. E existe também prevenção para isso, né? Eu também posso utilizar a progesterona como uma forma de tentar prolongar a gravidez, né? Diminuir a contratividade do útero e prolongar a gravidez. Então, são os grandes contribuições, né, eu acho, da ultrassonografia precoce. Na tua faculdade, quando tu te formou, não tinha isso, né? Isso são contribuições
O colo é de 2011 e a pré-eclâmpsia é de 2017. Embora tivesse trabalhos mais precoces, mas assim, os grandes marcos é isso, 2011 e 2017. Tanto que voltou-se a usar aspirina depois de algum tempo, né? Ficou um gap de tempo ali que a aspirina também ficou esquecida, né? A segundo plano e voltou-se a fazer recentemente. Os trabalhos eram meio bagunçados, usavam doses diferentes, começavam em períodos diferentes e usavam critérios de seleção de risco de pacientes diferentes. Esse trabalho de 2017 homogeneizou isso aí, né? Deixa eu te perguntar agora uma pergunta não como ecografista, mas como médico, né? Como clínico, tá? Depois de tu, né, nos explicar isso, na tua opinião, por que, cara, ainda morrem tantos pacientes? Eu falo gestante, no caso da pré-eclâmpsia, e na prematuridade, fetos, né? Por que ainda morrem tantos pacientes com doenças tão rastreáveis assim? Pergunta ótima também. Bom, primeiro porque o acesso ainda não é universal, né? Não está disponível para todos, certo? Essa é a primeira coisa. E segundo que os testes também não são modelos perfeitos, né? Eles conseguem prever uma boa quantidade de casos e a gente consegue impactar e reduzir morbidade e mortalidade uma grande quantidade de casos. Mas a gente não vê tudo ainda, né, Felipe? Tem espaço para melhoria. Sim. No colo, na prematuridade, com certeza, né, algumas questões inflamatórias, infecciosas vão contribuir. Ao longo dos 9, né? A gente deve evoluir para isso aí, né? A medida do colo sozinha, ela ainda não é grande preditora. Ela ajuda, é o melhor que nós temos hoje em dia, mas tem espaço para melhorar. Vamos avançar um pouquinho então, voltar um pouquinho no tema anterior, mas avançar naquele tema sobre os testes genéticos, né? Os avanços aí em testes genéticos na gestação. Como é que a genética, né, essa parte da medicina, mudou a prática da medicina fetal? Bom, primeiro que as pacientes quando chegam para consultar lá no primeiro ou no segundo trimestre, a pergunta é mais ou menos universal. Elas não me perguntam assim, doutor, o meu nenê tem o coração do lado esquerdo, o intestino está guardado dentro da barriga, a bexiga se formou. Ninguém pergunta isso. O paciente entra e pergunta assim, doutor, tá tudo bem com o meu nenê? É isso aí. E tudo, cara. Meu nenê tá bem. Não, mas eu gosto de frisar o tudo, tá? Porque é uma palavrinha pequenininha, curtinha, fácil de escrever, mas, cara, numa amplitude enorme, né? Então, se tudo inclui que o nenê está metabolicamente funcionando, que ele vai conseguir fazer a sua síntese de proteínas de uma maneira adequada e tudo, eu vou acabar incorporando, vou tendo que acabar incorporando mais testes, né? Claro que não vão ser para todos, eu não vou oferecer um teste genético para todo mundo, ou pelo menos não por enquanto, mas um teste diagnóstico, né? Mas a gente oferece os testes de rastreamento, que são a medida da translucência nucal, e o NIPT, né? NIPT é não invasivo pré-natal test, tá? É uma sigla, né? Não invasivo pré-natal test, traduzindo do inglês, né? Non-invasive prenatal test. Então são esses dois testes são de entrada. E se a gente detecta alguma coisa diferente, aí eu vou partir para os testes invasivos. E os testes invasivos, né, Felipe? Muito tempos atrás, eles contavam cromossomos, né? Eu comparo para as pacientes assim que dentro de cada célula da gente a gente tem uma biblioteca genética. Essa comparação nem é minha, tem várias pessoas que fazem isso, mas para entender ela é bem didática. Então é como se cada prateleira, digamos assim, da nossa biblioteca genética eu tivesse que ter 46 livros, 23 pares de livros, tá? Dando 46 no total. Então, quando eu vou fazer um teste genético, eu posso fazer um teste que vai só contar se existem 46 livros. Esse é um teste, chama cariótipo. Ou eu posso fazer um teste que chama PCR, que vai só testar os livros que mais comumente, né, os cromossomos que mais comumente têm alguma alteração. O 21, o 18, 13. O 13, o X e o Y, tá? Mas tem situações que eu vou querer contar todas as páginas de todos os livros. Ver se não tem página duplicada, ver se não está faltando página, ver se não tem página que está de cabeça para baixo. E tem outras condições que eu vou precisar daí contar de fato todas as letras, de todas as palavras, de todos os livros. Tá? E tudo isso a gente consegue fazer, que seria daí, né, um teste chamado de exoma, por exemplo, ou microarray, que é o anterior. Então eu tenho que olhar o caso com a ultrassonografia
para saber qual é a suspeita e qual é o teste que melhor vai se adequar ao tipo de achado que a gente tem, né? Então não tem uma receita de bolo, assim, se tiver isso, faz aquilo. Mas é claro que tem uma fórmula, mais ou menos, que a gente tenta reproduzir, mas é só para explicar para as gestantes por que às vezes tem que fazer um teste que é mais rápido e mais barato, ou às vezes tem que ficar 5 semanas esperando e gastar R$5.000, sei lá, para fazer fazer um teste, para fazer um teste que vai vir mais. Tu acha que a gente não corre o risco, Beca, de medicalizar demais um pré-natal, uma gestação? Com os testes genéticos, por conta disso? Não, de novo, assim, a gente tem que voltar lá para o caminho inicial. Porque a gente está perto de mapear todo o DNA do feto dentro do útero, né? Mas a gente vai ter que estratificar a coisa. Então, por que não se faz 20 ecografias? Porque não precisa. Por que eu não vou fazer um teste de contar todas as letras em todo mundo? Porque não precisa. Sim. Por que eu vou fazer? Testes standards, lá com 12, ultrassom, com 12, com 20 semanas. Que a gente falou antes dos marcos ali. Isso. Vou medir translucência nucal, oferecer NIPT, né? Para alguns, e naquelas que a gente vai vendo que tem vai um funil, né? Sim. À medida que a paciente vai sendo selecionada para coisa, aí eu vou pontualmente trazer um teste aqui, um teste ali, né? E essa justamente que é a nossa expertise, que faz os colegas que fazem medicina fetal. A gente faz a curadoria desse processo. Curadoria. O médico que mais entende de grávida é o obstetra, mas o médico que mais entende de bebê é o cara da medicina fetal. A gente trabalha junto, né, Felipe? Às vezes eu converso com a paciente e a paciente diz assim, tá bem, agora eu vou conversar com o meu obstetra e vou ver qual é a opinião dele. Eu acho válido isso, tá? Mas muitas vezes a paciente nem sabe que eu tô dando um assessoramento porque não tem como o obstetra fazer parto, fazer cesárea, cuidar da pré-eclâmpsia, cuidar da infecção urinária, de tudo mais e ainda entender tudo de feto. A gente entra com uma subespecialidade dentro da obstetrícia de suporte ao atendimento pré-natal que o obstetra dá. Mas, em geral, esses testes, quem determina não é o obstetra, sou eu. É o cara que faz medicina fetal. Tu acha que ainda é mal compreendido pela gente obstetra sobre os testes? É que esses testes estão ficando cada vez mais complexos mesmo, né? Então não tem... Às vezes eu pego assim, por exemplo, paciente que fez uma translucência nucal normal, alta, alterada, grande, e o colega pediu um NIPT, ela veio aqui para fazer um NIPT. Então eu vou ter que conversar com a paciente, olha, a gente pode fazer, mas não vai nos trazer todas as respostas, né? Aqui eu vou ter que avançar num outro teste, num teste diagnóstico desses, que a gente acabou de falar agora. Então é altamente, eu não acho que vai de uma maneira generalizada medicalizar ou complicar demais. O que tu vai é pontualmente atender lacunas que antes a gente tinha e que agora a gente não precisa mais ter. É isso. E o aconselhamento genético, tu acha que o Brasil está preparado? O nosso país está preparado para esse aconselhamento genético? Acho que a gente tem algumas condições que são peculiares no nosso país, né? Nem vou falar assim no processo de interrupção de gestação, porque não é o caso, não é isso que eu quero pontuar. Mas a forma como os brasileiros veem, em geral, esse aconselhamento genético é uma coisa assim que, se é para ser determinado para mim, né? Se alguma força superior determinou para mim esse cuidado, eu não preciso saber disso antes do pré-natal, antes de nascer. Do nascimento, do termo. Não é o que a gente vê na prática, tá? A maior parte dos casos em que a gente tem alguma alteração, seja ela anatômica, se o bebê vai ter uma necessidade especial, isso eu vejo na prática, Felipe, não é uma coisa assim, a gente acompanha. Não, eu também acompanho. A gente acompanha. O paciente se beneficia do diagnóstico. Sim. Ele às vezes sofre mais do que precisa pela dúvida se o neném tem ou não tem algum problema, e às vezes tu faz um teste e o teste diz, olha, é esse o problema, e isso traz alívio para o bebê. Hoje mesmo, atendi um casal que era isso.
Eles tinham uma suspeita, era amplo, podia né, ter algumas coisas genéticas, a gente fez um teste genético, disse que o neném não tem. Cara, o alívio do casal, que coisa boa que eu fiz esse teste, doutor, isso está me trazendo muito... Ainda tem uma jornada difícil pela frente, pelos problemas que o neném vai apresentar, mas a gente vai organizar isso da melhor forma possível. A gente vai amparar o nenenzinho de uma melhor maneira. Então, acho que é isso. Até já me perdi, né? Porque foi tanta... Às vezes eu vou longe. Não, essa até ia ser a próxima sobre esse tema que eu ia te perguntar, sobre esse impacto emocional, sim, né? Mas principalmente esses impactos éticos, sim, né? Como é que do aconselhamento genético, né? Tem verdade? Exatamente. Isso. Então, nós temos profissionais preparados para isso, sim. Não é uma coisa que, como são muitos testes e coisas que mudam recentemente, nem todo mundo está preparado para fazer, mas sim, os pacientes bem aconselhados se beneficiam do aconselhamento. E até onde, Becker, é ciência e onde começam os dilemas éticos no aconselhamento? Ele é sempre ciência. Ele é sempre ciência. E ciência e conhecimento sempre é revelador, né? Como tu acha que não pode conflitar? Não vejo. Não vejo como pode ter conflito. É mais ou menos assim, fazer uma outra comparação. Tu imagina que a paciente tem um nódulo de mama e foi consultar contigo lá pelo nódulo de mama, tá? Aí tu enxergou ali que ela tem um sinalzinho ali debaixo da mama que te parece um melanoma. É ético tu contar para ela assim, olha, eu tô preocupado com esse sinal aqui. Ela não veio para saber disso. Mas é ético tu... Sabe que isso aconteceu essa semana? Tu contar isso? Faz um tempinho atrás. Na semana fechou o diagnóstico. Sim. Tem um amigo nosso na nossa cidade e foi consultar com a minha esposa, tu sabe que é dermato, né? Sim. E nutróloga. E ele foi tirar a roupa para fazer a impedância, né? A bioimpedância. E ela preparando ali as coisas, né? E quando ele tirou a camisa, aquele dia ele tava com a camisa polo com o botão aberto. E ela viu exatamente isso. Eu sabia, não, isso aqui, uns 3, 4 meses aí, uma espinha que eu espremi, ficou assim, não sei o quê. Cara, melanoma, já tá num grau avançado, vamos começar outro. Então é bem... Mas assim, tu vai deixar bem esse exemplo que tu usou aconteceu. Tu vai deixar de dizer isso pro paciente? Tu vai deixar de abordar? Não, vai deixar de investigar ou eu te pergunto a questão ética, até não com esse enfoque, eu te fiz a pergunta. Eu fiz assim, a gente está descobrindo, né? Vai descobrir tantas coisas, que daqui a pouco o paciente vai, né? O paciente pode, né? Enfim, querer escolher a cor do olho, a cor do... entendeu? Nesse ponto. Entendi. Né? Saiu um pouquinho da curva, o paciente até decide por interrupção da gestação, desse ponto. Sim, uma observação bem interessante também, outra. Tem várias coisas interessantes aqui nessa nossa conversa. Uma justamente pelo cuidado ético que a gente tem. É que a gente é dois caras interessantes. Pelo cuidado ético que tem. Quando eu peço um teste genético para investigar, eu informo para o laboratório o que eu estou investigando. Sim. É um problema que está aqui, eu vi, o nenê tem isso e aquilo. Ok, tá? Embora ele vá testar todos os genes do nenê, ele só vai me informar no relatório os genes que estão relacionados àquela patologia. Se o nenê tem mais chance de depressão, de ter câncer de intestino, coisa assim, isso não vai vir no teste. Porque isso possa ser visto. O laboratório pudesse ver, tá? Até tem a possibilidade de perguntar para o casal se ele quer que informe essas informações, tá? Mas usualmente, de rotina, não são informadas. Justamente para evitar esse tipo de conflito e para evitar aquela espada, né? Porque tu ter um gene que favorece ter determinada doença não significa que tu vai ter a doença, só aumenta a tua chance de ter a doença. Né? Isso sim, isso, mas aí nós tínhamos que fazer um outro podcast só para isso, tá? Agora aí não vai dar pra gente abordar aqui. Avançar um pouquinho agora, um tema que eu sei que tu gosta bastante, Eduardo, que é a cirurgia fetal. Né? Hoje a gente opera pacientes que ainda não nasceram, né? Sim. A gente está operando gente que não nasceu, né? Quais são hoje as principais indicações da cirurgia fetal? São muito poucas.
tá? Porque pra gente, para se propor uma cirurgia para um nenê, tu tem que estar convencido de que é absolutamente necessário e que tu vai melhorar dramaticamente o desfecho desse bebezinho, tá? O meu mestre nesse processo é o Dr. Fábio Peralta, lá de São Paulo. E toda vez que a gente vai discutir um caso com o Fábio, né, ele diz assim, ó, me prova que a gente tem que fazer uma cirurgia nesse neném. Tá? Essa é a coisa. Então, não se faz cirurgia por qualquer coisa. O principal, digamos assim, a principal patologia que a gente combate porque tem ensaio clínico randomizado, que é a forma mais forte do ponto de vista científico de a gente documentar que determinado procedimento é melhor do que outro, é a correção da meningomielocele, né? Meningomielocele é o defeito de fechamento da coluna, em que o nenê tem fibras nervosas, né, da medula expostas no líquido amniótico. Aí o nenê vai se mexendo, né, vai batendo essa medula no útero, né? Tem xixi, tem cocô dentro do líquido, isso não é, os nervinhos não foram feitos para estar expostos a esse tipo de ambiente. Isso vai danificando e o feto vai perdendo função. Então, quando se comparou o grupo que operou dentro do útero com o grupo que não operou, que operou depois de nascer, o grupo que operou dentro do útero foi muito melhor. Teve o dobro de chance de caminhar, teve metade de chance de ter que colocar um dreninho lá no cérebro para drenar, né, aquela hidrocefalia que acontece com esses bebês. Então esse é o que a gente mais faz. Tu acha que esse é o caso assim que muda o prognóstico de forma mais decisiva? Esse é o quadro da meningomielocele. Esse é absurdo. As pessoas que atendem nenês com meningomielocele que não foram operadas dentro do útero, que tinham essa experiência já e que passaram a atender nenês operados dentro do útero, dizem que é outra doença. O desempenho dos nenês operados é muito melhor. Ainda que bastante desafiador, tá, Felipe? A gente não consegue, né? O que teve de dano já houve, não tem como a gente melhorar, mas o prognóstico melhora bastante, né? Os nenês têm muito mais chance de caminhar com ou sem órtese, né? A gente tem vários casos aqui, nossos, né, que a gente operou. Né? A gente já operou 31 pacientes. Tá? Aqui no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Nesses 3 anos que nós estamos aí com serviço. Mas é bastante, 10 pacientes por ano, um paciente por mês praticamente. Bastante, isso aí. Então esse é o que a gente mais faz. Tá? E quanto aos riscos, né, materno e fetais, assim, como equilibrar essa decisão? Tu como chefe do serviço lá do Moinhos, né? Como equilibrar essa decisão? Bom, essa é uma decisão... Me prova, né? Como o Dr. Fábio. Com a paciente, né? Porque o principal risco desse procedimento é prematuridade. Vou até te explicar como é que é esse procedimento, porque as pessoas às vezes ficam curiosas. Então, a técnica que a gente mais faz é de mini esterotomia. Então, faz tipo uma cesariana, tira o útero para fora, então luxa, né? O útero para frente. Isso. Escolhe ali o sítio que está longe da placenta, então, né, para a gente fazer um corte. Via ecografia. Via ecografia. Então faz um cortezinho de 2-3 centímetros ali no útero, certo? Em cima de onde está a lesão do neném. Então o neném não sai para fora, tá? Ele continua lá dentro. Mas a gente abre aquele espacinho, corta a membrana, sai o líquido amniótico, a gente fixa o neném nessa. Faz a mesma cirurgia, o neurocirurgião faz, a mesma cirurgia que ele faria depois de o neném nascer, coloca o neném, né, libera o neném, fecha as membranas, coloca soro fisiológico para fazer o papel de líquido, fecha o útero, bota para dentro e a gestação continua. Então é um processo que, como qualquer cirurgia, tem riscos de infecção, de hemorragia, né, e de essa membrana suturada romper e a paciente entrar em trabalho de parto antes do tempo. Tu falou do teu mestre, Dr. Fábio Peralta. Onde é que ele opera, Beck? O Fábio opera lá em São Paulo, né? No HCOR. No HCOR. Basicamente no HCOR. Tu opera onde, Beck? Hospital Moinhos de Vento. Hospital Moinhos de Vento. Tá, por que eu tô te falando isso? Tu acha que o Brasil, nosso país com essa imensidão continental que ele tem, estamos falando do Hospital Moinhos de Vento, talvez o maior centro de Curitiba para baixo, né? Do sul inteiro do país. Estamos falando da HCOR, São Paulo. Eu acho que o Brasil está preparado em termos de centro
para atender, fazer um procedimento dessa magnitude e também de treinamento dos profissionais? Bom, o Brasil está preparado para isso? Claro, a tendência é melhorar, mas hoje... A gente já tem alguns centros, tá, que fazem também essa cirurgia, né, em particular porque o Fábio fez isso, ele tem um programa de treinamento. Eu fui lá treinar com o Fábio dentro desse programa de espalhamento, assim, né, de espraiamento. Então tem um centro em ampliação, tem um centro em Recife, tem um centro no Rio de Janeiro, tem um centro em Minas Gerais, né, tem um centro em Brasília, tem um centro em Florianópolis, tem o nosso centro aqui, então, e tem sido treinados profissionais. Claro que é um treinamento lento, é um treinamento, né, que tem que ser sério, né, como qualquer coisa, né, Felipe, tem margem para avanço, melhora. Para avanço, para melhora e para comprometimento, né? Eu acho que a gente tem que, basicamente, quem estiver envolvido com isso, né, tem que entender a responsabilidade desse procedimento, né? E não ser um aventureiro no processo, né? Às vezes a gente brilha o olho assim pela novidade e diz, vou fazer esse negócio. Não é assim, né? Segura. Tu tem que estar bem preparado, bem treinado. Eu acho que treinamento é bom. O Fábio faz isso. Ele se preocupa em fazer essa formação. E para onde é que tu acha que vai essa cirurgia fetal, né? Qual a margem de evolução dela para os próximos anos? Vão ampliar as indicações, com certeza. Provavelmente a gente vai segurança ter também. Segurança. Próprio treinamento, né? Mais gente treinada. Mais treinado, trabalhar com coisas cada vez menos invasivas, né? Com coisas que a gente possa invadir menos. Centros ambiente, também, né? Descentralizados, né? Eu acho a descentralização, não vejo ela neste momento com muito bons olhos, tá? Porque quando a gente tem patologias raras, se a gente espalha demais, as pessoas vão ficar com pouca casuística e pouco treinamento. Sim. É melhor concentrar em centros maiores. Experientes, centros maiores com mais experiência, porque a gente vai ter uma tendência quanto a ter mais melhores casuística, resultados. melhores resultados. Exatamente. Né? Estamos caminhando para o nosso final aqui, Becker. Então, mas eu quero voltar lá para o início, né, do nosso papo, voltar para a ecografia obstétrica, né? O futuro da ecografia obstétrica. Na minha opinião, quem não dominar, né, a tecnologia vai ter que sair do pré-natal, né? Sim. Na minha opinião, né? Inteligência artificial, né, na ecografia. Ela é uma ameaça a nós, né? Ou ela é uma ferramenta, uma aliada? Como é que tu enxerga a IA nesse meio? Eu sempre falo isso para as minhas pacientes também, tá? Quando a gente tem um diagnóstico, seja ele qual for, que tem coisas que dá pra gente escolher e tem coisas que não dá pra escolher, tá? As coisas que não dá pra gente escolher, a gente se abraça nelas, né? E segue. Então, eu vejo os avanços de tecnologia sempre com bons olhos, tá? Porque isso facilita. Isso já está incorporado. Sim. Por exemplo, se tu for mexer ali no meu aparelho, tu vai ver que eu provavelmente não preciso mais fazer medida alguma. Porque eu só tenho que achar o plano certo. Eu boto a imagem e a inteligência artificial já calcula para mim. Já faz as medidas para mim. Já tem aparelhos hoje em dia que eu não preciso nem mais congelar a imagem, eu só passo o transdutor em cima do nenezinho e a inteligência artificial vai identificando os planos adequados e vai dando check. Isso está visto, isso está visto, isso está visto, isso está visto. Por que eu vejo isso com bons olhos? Porque isso pode ser uma boa ferramenta de rastreamento, mesmo em mãos menos experientes. Talvez eu vou ter residentes com pouca experiência já fazendo um teste que, olha, esse nenê tem esse problema. E aí vai vir para o especialista. Eu hoje, como especialista, ainda faço muito teste de rastreamento, que eu não precisaria estar fazendo. Eu podia estar dedicado só aos casos patológicos. Né? Eu poderia receber e já tem uma parte significativa da minha agenda, já é só patologia. Mas eu ainda faço bastante rastreamento, que é bacana, que é bom, né? Mas eu acho que a inteligência artificial vai universalizar o atendimento, vai ser menos operador dependente. Ela vai fazer sozinha? Talvez um dia, Felipe. Pois é. Porque hoje ainda é um transdutor que a gente está passando. Daqui a pouco vai ter uma plaquinha que a paciente cola aqui assim, ó. Ela te deita ali. Pega tudo, conecta no celular e já te manda as imagens lá na casa dela.
Não duvido. A gente corre o risco de desaparecer, então? Acho que não, porque a gente ainda vai ser o especialista da patologia. Da patologia. A máquina não vai... A máquina vai me dar os... Né, É bem possível que na cirurgia fetal, que tem coisas de precisão, a cirurgia robótica vai entrar. A robótica. Não tenho dúvida que vai entrar. Fizemos um programa recentemente sobre... teu colega lá do Moinhos, Dr. Daniel, sobre urologia. Fizemos no novembro, né? Novembro Azul, falando sobre as patologias do homem, principalmente câncer de próstata, e ele é mestre em robótica também lá do Moinhos. E nós estávamos falando sobre isso, né? Das cirurgias muito minuciosas, né? Que a robótica está aí para dominar. Então na luta, não adianta lutar contra. O que a gente vai ter que lutar, de novo, é pela disponibilidade para todos. Universalização. Eu não posso ter a medicina do rico e a medicina do pobre. Né? A medicina é para todos. E é isso que a luta vai ser essa, né? A gente incorporar isso para que todos possam ter acesso. Quanto à ecografia 3D, né? 4D, né? 3D em tempo real, ela ainda agrega valor clínico? Pouco, né? Porque bonita ela é. Não, ela é linda, né? Linda. E hoje em dia a gente tem o 3D, 4D, 5D, 8K, né? Que é a IA em cima. Que parece que o neném já nasceu, tá? Mas, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que o nenê veio do interior do estado, tinha uma hérnia diafragmática, ela veio encaminhada para uma cirurgia fetal. É uma das cirurgias que a gente faz. Eu não cheguei a concluir lá, mas é meningomielocele, transfusão feto-fetal em gestação de gêmeos com uma placenta só, né, monocoriônicas, hérnia diafragmática, né, e daí algumas outras coisas aí menos frequentes, tá? Mas essa paciente então veio encaminhada para a gente fazer essa cirurgia para hérnia diafragmática. Mas olhando o nenê, a gente foi vendo outras coisinhas. O queixinho era mais para dentro, era um nenê menorzinho, tinha um problema no pinto ali, uma hipospádia. Mas quando eu mostrei o 3D da face do nenê e ela viu o queixinho para dentro, ela disse: doutor, mas está certo esse queixinho? Eu disse: não, eu ia te explicar isso agora. Então isso é uma coisa que a gente tem que considerar, que dentro desse quadro todo pode ser que tenha uma base genética que esteja justificando esses achados num sistema, em outro sistema, em outro, que a gente vai ter que investigar antes de fazer a cirurgia. Né? NIPT. Ou até um procedimento genético invasivo, né? Amniocentese. Tá. Então o 3D ele serve mais para representação para o paciente, mas os diagnósticos que a gente faz... 2D, o velho 2D. No velho 2D. Agora, uma coisa que pouca gente se dá conta, né? As pacientes, para eu ter uma 3D mais bonita, pode apostar que eu tenho uma 2D, uma imagem preto e branco, muito mais nítida para eu fazer diagnóstico. Então eu compro e invisto em tecnologia e a paciente enxerga isso através do 5D e do 8K, mas eu me beneficio dela na ultrassonografia tradicional. 2D. No diagnóstico em 2D. Como é que vai ser o pré-natal daqui a 20 anos, cara? Sabe que eu tenho 3 filhos, né? Tu bem sabe que eu tenho 3 filhos. E tomara que pelo menos um, né, siga, né, a nossa carreira. Como é que vai ser, né, lá, se algum deles seguir? Olha, daqui a 20... Como é que tu enxerga o pré-natal daqui a 20 anos na nossa área? Daqui a 20, eu acho que vai ter um ultrassom do lado ali do obstetra, de todo obstetra, com uma forte atuação da inteligência artificial, com testes genéticos amplos e acessíveis, né, e não invasivos, né, na sua maioria. E tu sabe que cada vez que a gente vai num congresso mundial lá de medicina fetal, eles dão um update no útero artificial, tá? Que já existe, né, a possibilidade que seria assim se a gente pegar uma analogia para as gestações humanas, seria como fazer um parto de um neném de 16 semanas, conectar o cordão umbilical numa maquininha, num ECMO, que vai fazer oxigenação e nutrição parenteral, e tu levar esse nenenzinho, claro, eles fazem ovelhas, tá? Não fazem humanos, mas seria o análogo, o que é feito em ovelha seria fazer isso com um neném de 16 semanas. Então talvez não em 20, mas em 50 ou em 100 anos a gente vai viver aquilo que a gente viu no Star Wars,
de que tem acho que em 20. De que tem um modelo de útero artificial e que as pessoas vão se reproduzir lá dentro. Olha o que ele mudou já nos últimos 20. Isso certamente eu não vou ver, filho. Talvez os teus filhos, se você faz medicina, talvez façam um guri ainda aí. Mas as coisas são... Hoje eu não tenho como prever e não consigo imaginar como é que vão ser, tá? Mas que vão ser mais assertivas, mais precisas e, tomara, mais disponíveis, isso eu não tenho dúvida. Para encerrar, Becker, como a gente conversou, né, a medicina fetal não olha o nenê, né, ela olha o futuro dele, né? Quais erros mais comuns tu vê na prática diária da ecografia obstétrica? Erros de interpretação, erros de aquisição, qual tu percebe como professor falhas, né, mais comuns assim? A principal falha é a não segmento das técnicas recomendadas, né? Às vezes por falta de tempo, né? Às vezes por falta de equipamento, às vezes porque a própria condição, né? Uma paciente que tem, por exemplo, uma gordurinha, né, maior, o som penetra menos, fica mais difícil de olhar. Os ecos, né? Então vou pegar um exemplo bem factível, bem simples, assim, de ver como o impacto disso tudo. Às vezes a gente está esperando lá, o paciente fez um ultrassom que diz que o neném ia nascer com 4 quilos e nasce com 13.300, né? Por que essa diferença? Porque não foi feita talvez a observação da técnica, talvez o equipamento não fosse o melhor de todos, talvez uma condição, uma cirurgia abdominal da paciente, né, com sombras, com fibrose, tivesse dificultado. Esses, sem dúvida, são os mais frequentes, né? E na tua opinião, qual exame ou conduta tem o maior potencial hoje para mudar desfecho? Da ultrassonografia? Se eu fosse escolher um só, faz só um exame? Isso. Cara, agora com esse negócio da pré-eclâmpsia, o primeiro trimestre ficou forte também, tá? Mas tradicionalmente, isso é no mundo inteiro, é o segundo, é a morfologia do segundo. A morfológica do segundo. A morfologia do segundo, medir o colo, né? E o que tu diria para uma grávida que está nos ouvindo agora e que tem medo do ultrassom? Porque tem muita gente, não só do ultrassom, de vários exames, eu não faço o exame, mamografia acontece isso. Eu tenho medo da mamografia por causa do resultado, né? Então, o que tu diria para uma gestante agora que tem medo de fazer ultrassom? Não, primeiro eu vou dizer uma frase, porque depois quem assiste o podcast talvez vai ficar com medo de engravidar para começo de conversa. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para a grávida é que, em geral, dá tudo certo, tá? Foi feito para dar certo. Tudo que a gente conversou aqui, que pode fugir, né, da normalidade, é uma tentativa nossa de tentar corrigir rumos, de tentar melhorar desfechos. Que são a minoria. Isso é para a minoria. A maior parte das pacientes não precisa da minha expertise, do meu treinamento. Eu estou aqui para a minoria, mas claro que muitas vezes eu só vou saber se ela precisa ou não depois que eu examinar todo o nenê, tá? Então, o que eu vou dizer para a paciente? Que ela confie na técnica, que a técnica ela é boa, que ela busque informações sobre onde ela está fazendo o teste, tá? Qual é a formação do colega, qual é, né, a especialidade do colega, qual é o equipamento que o colega está usando, qual é a reputação que o colega tem, para que ela possa otimizar e não ter, eventualmente, aquilo que tu falar, né, que a gente falou agora há pouco, assim, um desfecho que não era exatamente aquilo que estava sendo previsto, né? Então é buscar confiança, buscar credibilidade. Como em qualquer profissão, né? Isso a gente faz com advogado, faz com engenheiro, dentista, faz com a padaria, com o restaurante que tu vai. Né? Eu só vou no meu açougueiro, só naquele. Mas é sempre isso, como qualquer profissional, né? A gente está sempre submetido, né, ao julgamento de quem vai, né, consumir, digamos assim, o nosso serviço. E uma mensagem final, Becker? Duas, na verdade. Eu queria que tu desse uma mensagem final para as gestantes que estão nos ouvindo e para os colegas profissionais da área da saúde, né, que estão nos ouvindo. Então já disse para a gestante, essa que eu acabei de dizer. Em geral, dá certo. Isso é fundamental, tá? Engravide, tenha confiança, tenha fé,
A expectativa sempre é boa e ter uma família, tu tem 3 filhos, eu tenho 3 filhos também, né? Ter filho é a melhor coisa que tem. Olha, não tenho palavras, né, que pode descrever a alegria que os meus filhos me dão, com todas, né, com todos os processos de dificuldades que a gente pode ter. Então, vai tranquila que em geral dá tudo certo. Confie também, isso para o colega e para a gestante. Confie no especialista, tá? A gente está preparado, a gente tem equipes, né? Tem colegas excelentes aqui na nossa região que podem assessorar, que podem, né, conduzir situações altamente complexas e que tem que receber o paciente. Então, só precisa de um encaminhamento para que a gente dê seguimento, né? Democratize a sua atuação. Essa seria uma recomendação para o obstetra, tá? Não dá para deixar tudo no obstetra quando a gente tem já esses testes amplos e difíceis até de interpretar, deixar tudo assim no comando do obstetra. O obstetra tem que ter aquele negócio, não, ó, eu tenho um colega aqui que vai me assessorar, que vai me ajudar nesse processo, eu quero que tu vá lá, eu quero que tu escute a opinião dele. E esse binômio então, entre obstetra e fetólogo fica muito mais forte, a gente consegue fazer um atendimento muito melhor, muito superior para promover a saúde da gestante e do feto, que é o que todo mundo quer. Acho que é isso. Cara, não tem como te agradecer no final do dia aqui, nos recebendo aqui, eu e minha turma toda aqui. Uma turma grande, forte. Obrigado por me receber, obrigado por ser esse cara tão bacana aí. Ótimo, obrigado pelo carinho, cara. Conosco aí, meu professor. Me conheceu pequeno, né, e acompanhou toda a minha trajetória aí. Fez parte do nosso time lá também, exato, né? Muito orgulho. Então, muito obrigado, cara, por me receber. E eu quero saber se a gente pode seguir esse papo em outros momentos. Claro. Aí. Porque eu tinha assunto aqui para nós ficar até amanhã de manhã. Né? Felipe, uma coisa que todo mundo percebe, e não é à toa, não sei se né, a gente está aí num final de tarde, num final de semana, né? Uhum. Que eu tô trabalhando e tal, eu realmente gosto, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho um prazer enorme de fazer o que eu faço, eu tenho um prazer enorme de compartilhar as coisas, né, que a gente faz e de ensinar também, né, eu sigo como professor. E então essa oportunidade que a gente tem de falar com outros colegas de uma região próxima aqui de Porto Alegre, e com os pacientes, né? E sempre que a gente tem uma oportunidade, não pode perder. Então, muito obrigado a ti por me oferecer esse canal aí de divulgação, né? E espero que isso contribua de alguma forma, né? Para o conhecimento das gestantes e dos colegas ali da região. Eu acho que o nosso papo hoje foi muito legal, tu esclareceu vários pontos bem interessantes e pontos totalmente atuais, né? Pontos de hoje, né? De hoje em dia. Então, eu queria te agradecer muito. Que é isso, parceiro. Muito obrigado. Valeu. Gente, pede para deixar o like lá, né? Se inscrever no canal, pede. Eu sou ruim de mídia, mas essa é a tua parte. Eu só te sigo. Gente, obrigado por assistir. Nossos conteúdos, vocês sabem, se inscrevam nos nossos canais, né? Clínica Intra, tanto no YouTube quanto no Instagram e também no Spotify para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus até semana que vem com mais um programa Medicina e Saúde. Tchau!